Oi, meu nome é Adriele e hip é uma coisa que está acontecendo na atualidade, algo moderno. E hop é um estilo de dança. Sabia disso? Eu também não. Oi, meu nome é Jonathan e hoje a gente vai falar de hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. E para começar do começo, a gente tem que entender que o hip hop ele não é só um movimento musical. Ao contrário do que muita gente pensa, o hip hop na sua completude ele é um movimento, é uma expressão social, artística e política, que é composto da vertente de dança, que é o breakdance, do grafite, que é a arte plástica, e da arte do DJ e do MC, através do rap. E todas essas vertentes estão dentro do que a gente chama de hip hop, esse movimento social. E é de extrema relevância também a gente ressaltar aqui o contexto do movimento hip hop e o porquê ele é uma cultura de revolução, de protesto, de atitude e de forma de se expressar de um grupo de pessoas. Pessoas essas marcadas... Nossa, sério? Que o trem agora... Pessoas essas marcadas pela realidade das periferias urbanas. Contextualização que a gente vai fazer ao longo desse vídeo. O movimento nasceu lá no final da década de 60 e no início da década de 70, o que de fato o torna um movimento artístico bem atual comparado aos outros. Bom, atual e necessário, porque o surgimento desse movimento nesse período não veio ao acaso. E para falar do porquê ele não veio ao acaso, a gente tem que falar de racismo. Sim, racismo. Desde o século XIX, da década de 1960, com a Guerra Civil Norte-Americana, ou também chamada de Guerra de Secessão, a escravidão foi abolida e mais de 4 milhões de escravos negros tiveram a sua liberdade garantida. Essa questão de liberdade e direitos foram assegurados aos negros, mas, como a gente sabe, a história ela nunca é escrita dessa forma bonita que ela era para ser. A opressão aos negros continuava e a liberdade que foi assegurada para eles não era bem visível. Não eram bem visíveis mesmo quando a gente olhava para os negros que tinham que sentar em assentos separados dentro dos ônibus, banheiros exclusivos para pessoas negras e o pior de tudo, essa segregação ela se aplicava até nas escolas, o que acabava perpetuando mais e mais a opressão aos negros. Sem educação, a gente não vai para frente. E é nesse ambiente que surgem vários movimentos de protesto e contestação dos direitos dos negros. E surgem também defensores dos movimentos afro-americanos, como os dois dos maiores símbolos para a cultura do hip hop, Martin Luther King e Malcolm X. E também o surgimento de uma importante organização na luta dos direitos civis afro-americanos. E frente a toda essa condição de segregação da população negra e aos inúmeros e intoleráveis problemas na época, muitos desses militantes que a Adriele citou começaram a trabalhar para combater de alguma forma as dificuldades da época. Mas desses esforços, a luta se torna uma tragédia na história. Com a morte dos dois principais nomes desses movimentos, Martin Luther King e Malcolm X, o povo negro americano se rebelou a ponto de abalar a política estadunidense. Foram inúmeras revoltas durante esse momento, onde essas figuras da luta dos direitos dos afro-americanos foram assassinados. Revoltas essas que lutavam por igualdade de direitos, justiça e paz. Com a morte de King, a luta dos Panteras Negras se radicaliza. E através da luta armada, o partido passou a ser alvo de profundas investigações e perseguições por parte do FBI, chegando a resultar em intensos confrontos com troca de tiro, fazendo com que a luta pelo fim dos Panteras Negras se tornasse uma espécie de honra por parte do governo. A ação da contra-inteligência foi tão intensa que já na década de 70, o grupo já estava profundamente enfraquecido. Tinha perdido muitos de seus membros e tinha perdido também a simpatia do público. Devido a isso, acabaram focando mais na prestação de serviços sociais para as comunidades negras. A última grande esperança do povo negro norte-americano tinha acabado de ser derrotada. E é nesse exato momento, no final da década de 60, depois de todos esses acontecidos, que surge a chama do hip hop. No final dos anos 70, exilados da América Branca, o povo negro procurava lazer da forma que lhes era conveniente. E é nessa época, tempos de bastante agitação cultural e política, que surge James Brown, um cantor negro da cena do rock and roll, fazendo sucesso e gritando uma frase que a América Branca não estava acostumada a ouvir: "Say it loud, I'm black and proud". E nesse mesmo momento surge também o movimento Black Power, que incentivava o orgulho racial negro, que era bastante discriminado, e também lutava pela criação de instituições culturais e políticas sociais negras para cultivar e promover interesses coletivos e incentivar a autonomia do povo preto. Mas o movimento que James Brown começou, logo começou a se enfraquecer, e a militância do povo preto, que vinha através das músicas, começou logo a ficar de lado mais uma vez. As comunidades negras da década de 70 ainda enfrentavam vários problemas de ordem social, como pobreza, violência, racismo, tráfico de drogas e também com o lance de briga entre gangues. Desculpa se eu falar errado, mas como por exemplo, Bronx vs Brooklyn. E é nessa que o DJ
Kool Herc decide fazer uma festa para reunir a rapaziada e tirar esse clima de tensão entre gangues que existia na época. Só que como os negros estavam nessa péssima situação, eles não tinham dinheiro para poder contratar bandas ou fazer shows bem produzidos. E é nessa onda que o Kool Herc traz de sua vivência em Kingston, na Jamaica, um modelo de celebração que era feita por lá, que eram festas onde se colocavam instrumentais e as pessoas subiam no palco e recitavam cantos políticos, cantos religiosos. Então a ideia de Kool Herc era reunir todos na rua, colocar um instrumental e curtir aquela hora de lazer. Junto do movimento que estava surgindo dessas festas com instrumentais que o Kool Herc trouxe, surgiram consequentemente vários outros DJs, como o Afrika Bambaataa, o Gammaster Flash, o Grand Mixer DXT, e nessas festas que eles tocavam, eles chamavam alguns amigos para recitar esses cantos falados. Esses cantos eram inicialmente feitos para enaltecer o DJ, coisas como "carai, cuzão, o Herc é foda, o moleque é brabão", que mais tarde seria substituído por freestyles e letras também, sem essa necessidade de ter que enaltecer o DJ. E quem fazia esses cantos enaltecendo os DJs eram os mestres de cerimônia. Isso mesmo. É daí que vem a sigla MC. E é daí, dessa parceria entre DJ e MC, que surge o rap como a gente conhece hoje. E a partir daí surgem também os primeiros grupos de rap, como Furious 5. E com certeza você já ouviu por causa do beat da música deles, The Message. E dentre os vários grupos que estavam surgindo nessa época, surge nos Estados Unidos o grupo Run DMC, que foi comercializado e vendeu mais de 30 milhões de discos. Daí o mercado musical ficou meio assim, né? Aí nessa parada tem valor. E é nessa onda que os grupos de rap começam a se tornar populares no final da década de 80. E no começo dos anos 90, surge um dos principais grupos que fazem do hip hop e o hip hop que ele é hoje. O NWA foi um dos primeiros grupos a fazerem uma coisa que é a assinatura para os raps de hoje em dia, que é falar da realidade das vivências dos integrantes. Coisas como a opressão que sentiam, de como eles viviam, de como eles queriam viver, de sonhar e de se expressarem pela música. Na década de 80, com um movimento já consolidado na América do Norte, uns grupos de rap lançando singles e álbuns e entrando para a cultura pop mainstream, o movimento aqui no Brasil começava a dar os seus primeiros passos. Em São Paulo, na Estação São Bento, na 24 de maio, o movimento hip hop começava a ganhar forma com as batalhas de danças. E no meio dessas batalhas de dança, algumas pessoas começavam a cantar, a fazer rimas, fazer freestyle, fazer batuques nas lixeiras. E desse tipo de movimento que começou na Estação São Bento, que surge, por exemplo, Racionais e Taíde. E é do rap que surge uma coisa muito foda, pelo menos pra mim. Essa forma de você falar o que tá na sua cabeça naquela hora, falar de forma autêntica, falar o que você vive, o que você tá sentindo naquele momento. As rimas saem como se fossem, sei lá, uma coisa natural. Como, por exemplo, quando o Racionais cita na música Vida Louca Parte 2 a Estação São Bento, que foi aonde começou tudo e onde começou o grupo Racionais. A sinceridade das rimas, a escancaração da realidade através da música é uma coisa muito foda do rap. O primeiro registro que a gente tem de rap no Brasil é de 1988 e é a coleção de vinil chamada Coletânea Hip Hop Cultura de Rua. E em 1990 surge a Consciência Black com a faixa 5, Pânico na Zona Sul, de Racionais MCs. E a partir daí, meu amigo, os Racionais MCs tomam a cena e levam um rap que era ali de uma minoria do centro de São Paulo para as grandes massas. Mas o ano do marco do rap aqui no Brasil foi 97, com o lançamento do disco Sobrevivendo ao Inferno, do grupo Racionais, que tem, por exemplo, e você com certeza já deve ter ouvido, a faixa Capítulo 4, versículo 3 e Diário de um Detento. E a partir daí, o rap toma conta do cenário mainstream do Brasil, chegando às grandes massas. Depois disso, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, surgiram vários outros grupos e artistas do rap, com a ascensão do gangsta rap. Nomes como Facção Central, Dexter, MV Bill, RZO. O ano de 2001 é marcado por mais um grande lançamento, Rap é Compromisso, o primeiro disco solo do Sabotage. Depois de 2003, a cena entra um pouco em decadência, até que em 2009 surge um cara muito foda, o Emicida, consagrado como o melhor MC de freestyle do país. Com o movimento em alta de novo, surgem vários outros grupos e artistas, junto com o movimento de batalhas que se tornava fortíssimo também. E desse tempo todo pra cá, vale citar nomes como Felipe Ret, Cone Crew, Costa Gold e vários outros grupos de rap. Esses aqui são os que eu gosto pra caramba e eu tô falando aqui, mas existem vários outros também que foram muito importantes pra isso. Sem deixar de citar também o Djonga, foi indicado até para um prêmio internacional. E uma menção honrosa também o Caveirinha. E hoje a cena do rap já está altamente sólida no cenário brasileiro e do mundo também. É fato que a história do hip hop é carregada de preconceitos, guerras, revoluções e libertações. Mas a arte deixa todos em um patamar de igualdade. A condição de pobreza não fica retida só aos olhos de quem vive ela. Através da arte, ela conscientiza, educa, ela mostra a realidade. E aí? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Também comenta alguma coisa legal, alguma curiosidade. Se inscreve aqui no canal e
também compartilhe com os amigos. Até mais!